Amados irmãos, é com muita alegria que nós recebemos o seminarista Mateus Rodrigues. Ele é candidato ao Sagrado Ministério da Palavra pelo Presbitério Rio Norte e este ano serve ao Senhor lá na Igreja Presbiteriana Central de Irajá. Mateus é casado com a Aline e esse casal é um casal abençoador que tem sido usado por Deus na Federação de Jovens e também na igreja local onde trabalham pela causa de Cristo. Vamos orar neste momento clamando a Deus que nos ilumine. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a Tua voz. Te agradecemos por saber que o Senhor nos fala não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Celebramos o Teu nome reunidos em família neste momento, com gratidão nos nossos corações, por saber que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, mais uma vez, pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito nos ilumine, a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser, para que possamos aprender de Ti e não sermos somente ouvintes da palavra, mas queremos ser praticantes desta palavra para a glória do Teu nome. Te pedimos que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre o seminarista Mateus e a sua família e a sua igreja também, e que por onde quer que ele vá, ele continue sendo sal da terra e luz do mundo. Que assim também seja com cada membro da nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Fala conosco, ó Deus, é o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amados irmãos. Meu nome é Mateus, sou seminarista da Igreja Presbiteriana Central de Irajá, do Presbitério Rio Norte, e quero agradecer ao convite, a responsabilidade que Deus me deu e o convite do reverendo Flávio, do Conselho da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, para trazer a mensagem nesse momento. Em nome de Jesus, que o nosso Deus fale. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Acompanhe a leitura da palavra de Deus com fé. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, conectados pelo Teu Espírito, Pai, e te pedimos que o Senhor fale ao coração da Tua igreja. Te pedimos que o Senhor ilumine a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe em nós, existe em cada ser humano, o sentimento de querer agradar outras pessoas. Isso é visto principalmente em adolescentes, crianças, adultos. Quando criança, as crianças querem agradar os pais. Quando adolescentes querem agradar todos, menos os pais. E quando adultos querem agradar outras pessoas ou a si mesmos. Todas as coisas são feitas, desde uma pequena mudança no corte de cabelo, a grandes loucuras como a gente vê acontecendo. E cá entre nós, quem de nós nunca fez algo meio louco para ser aceito em algum grupo ou por alguém? Diante desse fato que é atemporal, ou seja, que atinge todos nós, a gente olha para o cenário que a gente vive e a gente identifica um grupo que se aproveita disso. Temos os influenciadores. Os influenciadores digitais são pessoas que tentam influenciar positiva ou negativamente o máximo de pessoas que eles conseguirem. E eles vendem a ideia de que o que eles querem que você faça vai ser benéfico, vai ser necessário, vai ser agradável para você, vai resolver a sua vida. A gente tem um exemplo de pessoas que largam seus empregos e famílias para viver como donos da sua própria vida. Outras pessoas acordam mais cedo que todos para se sentirem diferentes dos demais. Eu conheço um desses, ele acorda 4h50, 4h30, algo assim, só para se sentir diferente do resto da cidade. E outros acabam se entregando compulsivamente aos estudos, trabalhem enquanto eles dormem, estudem enquanto eles se divertem, enfim, uma série de frases que os irmãos provavelmente conhecem.
Diante disso, fica uma questão. A gente tem que se agradar e viver em nossos prazeres, ou a gente tem que viver sob a pressão de agradar os outros? É um dilema que todos os dias vai nos ser apresentado. Dois caminhos que a gente vai ter que se deparar com eles. E a pergunta fica, qual deles eu devo escolher? Nesse texto, meus irmãos, nós vamos fazer uma rápida explicação, olhando para o contexto bíblico primeiro, e depois vamos ver como o contexto bíblico, como a Bíblia fala para os nossos dias. Nessa breve explicação, a gente vê que nesse capítulo 12 de Romanos, a gente tem uma mudança na carta. Até aquele momento, Paulo ele vem construindo todo o processo de como as misericórdias de Deus ocorreram na história e como elas culminam em Jesus Cristo. Como todo ato que foi feito permeou cada passo do povo de Israel, como permeou cada passo da humanidade, como tudo que aconteceu de bom é um ato de misericórdia de Deus. E ele apela, demonstrando que tudo isso realmente foi ato de misericórdia. Primeiro a gente vê a queda e a necessidade da justiça da parte de um Deus santo. Porém Deus, misericordiosamente, age com longanimidade. Depois a gente enxerga a justiça de Deus caindo sobre seu Filho, caindo sobre Jesus Cristo. E a gente vê a vida justa de Jesus Cristo caindo sobre os eleitos, caindo sobre a igreja. Depois a gente consegue contemplar na cruz Deus destruindo o velho homem e o corpo do pecado. Ele é crucificado com Cristo. Todos aqueles que creem são crucificados com Cristo para serem novas criaturas. E por fim a gente avista esses eleitos sendo chamados pela graça e recebendo a justiça, sendo libertos do cativeiro para uma nova vida. A gente acabou de fazer um resumo de Romanos 1 a Romanos 11. E sobre toda essa multiforme misericórdia de Deus, sobre todas essas manifestações da misericórdia de Deus, que Paulo ergue seu pedido. E esse é um pedido que a gente vê em toda a Bíblia. É um pedido para uma vida mais consagrada a Deus. Quando ele pede aos crentes aqui que apresentem um sacrifício santo, um sacrifício vivo, santo e agradável, ele traz à mente algo que era comum na antiguidade: os sacrifícios aos deuses. O Deus vivo e verdadeiro, quando a gente chega no Antigo Testamento e lê, a gente vê que Deus exigia sacrifício pelo pecado, para que o sangue fosse expiador daquele que pecou. Por isso que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, e a morte ocorresse. O salário do pecado é a morte. Quem vai pagar o salário no Antigo Testamento? Deus exigia-se animais. Deus exigia que aquela pessoa que pecou levasse o animal e olhasse para aquilo acontecendo, para ela ver o que está acontecendo como causa, como motivo e salário do seu pecado. Então a gente enxerga isso no Antigo Testamento. Quando a gente chega em Roma, a gente tem um contexto greco-romano bem paganizado, cheio de deuses. Tinha Deus do vento, Deus da chuva, Deus da procriação, Deus dos mares, Deus dos raios, enfim. Deus para tudo quanto é gosto. Mas a gente vê que todos esses falsos deuses, eles exigiam sacrifícios para derramar bênçãos sobre esse povo. E aí a gente vê, no Antigo Testamento, Deus derrama a bênção e depois pede para que os povos se arrependem. Tanto que a gente, quando chega no Decálogo, na lei, a gente vê, no início da lei, Deus falando: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, Deus agiu em direção ao povo primeiro, para depois exigir algo do povo. E com esses deuses falsos não, a gente vê totalmente ao contrário, ele exigindo sem nunca ter dado nada. E todos os deuses falsos, uma falsidade enorme. A ideia que Paulo quer apresentar aqui para eles, que sabiam dessas duas realidades, é que a resposta que deve ser dada diante de Deus, diante de tudo que ele já fez, diante de tanta misericórdia, é viver uma vida consagrada continuamente. Viver uma vida diante do altar. Uma vida, meus irmãos, se você olhar aí no texto, santa e agradável, porque de acordo com a lei e vivificada pelo Espírito, conforme narra Romanos 8:2. Uma vida que seja 24 horas um culto racional, que vai envolver intelecto e vontade, mente e coração, ao invés de ser algo repetitivo e vazio. A Bíblia diz que os pagãos,
Eles acham que vão ser ouvidos de tanto falar, de tanto gritar. A gente continua essa explicação e no verso 2 a gente vê Paulo falando que e não vos conformeis a não se conformar com este século, não tomar a forma desse tempo. Meus irmãos, a palavra grega aqui, ela vai ajudar a gente a entender um pouco essa ideia que Paulo queria passar. Ele queria dizer que a gente não deve se parecer e tomar os valores desse mundo. A palavra grega aqui é esquematizo. E aí, esquematizo. O que ele queria dizer no fundo, Não entrem no esquema desse mundo. Não dancem conforme a música. Não façam o que eles fazem. Então, Paulo está tentando trazer essa ideia aqui. Não entrem no esquema desse mundo. Ele também usa ali a palavra século, desse mundo, desta era. E aí ele quer contrastar com a ideia de eternidade. Ou seja, é loucura você se conformar, entrar no esquema de algo que passará, que deixará de existir. Ao invés disso, o crente é chamado a viver uma transformação através da renovação da vossa mente. Lá no verso 2 você vai ver isso. Transformação ao invés de conformação. Ao invés de uma simples mudança de conduta, uma mudança de postura, a pessoa deve se transformar em algo que esse tempo, essa era nunca viu. A gente tem que se transformar, os romanos deveriam se transformar em algo literalmente da parte de Deus. Em algo que do futuro viajou para o passado. A palavra usada aqui, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, é metamorfo. E é a mesma palavra que é utilizada quando Cristo, lá em João, ele se transfigura. Ele aparece no monte totalmente glorioso. E por que Paulo usa a palavra transformação? Ele quer ensinar pra gente que a gente deve continuar se transformando até alcançar a perfeição. Só vamos alcançar a perfeição quando morrermos e estivermos com o Senhor. A renovação é o meio pelo qual isso ocorre. A renovação da mente e da vontade pela qual precisamos passar, que é por intermédio da obra do Espírito Santo. Se a gente quiser realmente mostrar que a gente pertence a uma era futura. Meus irmãos, dessa maneira a gente já teve uma mente renovada, a gente já nasceu de novo e a gente tem que continuar em constante renovação. Mas a renovação que o Espírito transforma, usa em nós, habita na nossa mente, faz em nós, a gente precisa usá-la para nos transformar. A nossa vida tem que mudar a partir desse momento e mudar todos os dias. Isto vai culminar, vai levar a algo bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus. Que para Paulo é que ele gostaria, ele desejava, ele almejava que os romanos experimentassem isso por conta própria. A satisfação de obedecer a Deus e a alegria de estar seguindo os passos do Senhor. Diante de toda essa explicação, diante de todo esse monumento que Paulo ergue, a gente tem o tema do sermão de hoje, a vida que agrada a Deus. O que Paulo está nos chamando, o que Deus está nos chamando, é uma vida que lhe agrada. Diante das misericórdias de Jesus, que deve ser o alicerce do prédio da nossa vida, onde tudo começou, onde nossa vida mudou, onde fomos convertidos, onde fomos libertos, nós somos chamados a uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável. Uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável. Todos os crentes são chamados a viver todos os dias uma experiência contínua com Deus. Estar diante de Deus e estar diante de Deus conscientemente são coisas totalmente diferentes. Deus não espera de nós, não espera de você, não espera de mim um culto apenas de corpo presente, um culto onde você simplesmente acessou o link que lhe foi enviado e não está prestando atenção no culto ou está fazendo outras atividades. Não. Ele pede que você se dedique a Ele, que você pare de tratar o culto dele, nós pararmos de tratar o culto dele como um simples compromisso, como um simples momento, como algo mecânico. Um homem já disse há muito tempo atrás, ouvindo uma mensagem, que você só vai ter vida no culto se tiver culto na vida. Uma vida santa exige de você mais do que a abstinência do pecado, mas a prática da justiça. Uma vida santa e agradável, meus irmãos, ela não vai ser conseguida do dia para a noite. É necessário cultivo,
é necessário atenção, é necessário devoção para avançar na vida cristã. Não acha que é mole, não acha que é fácil, não acha que é algo que você vai conseguir no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Não é algo que você consegue assim. Não é algo natural, é algo conseguido com esforço. A salvação pode ter sido de graça, mas o discipulado, a vida cristã vai custar tudo de nós. E glória a Deus que custe isso de você. É necessário que a nossa vida que tem sido tão desgastante, tem sido tão monótona, mude. E às vezes a gente se pergunta por que nada muda. Mas a realidade é porque nós não mudamos. A gente não reconhece isso. Paulo diz, e Deus nos diz, que está na hora de mais consagração. Está na hora de mais oração, meus irmãos. Está na hora da gente começar a soltar as muletas e viver exclusivamente para o Senhor. De parar de depender de uma fé terceirizada. Eu dependo do que é dito na igreja, eu dependo do que é dito no culto. Não que isso não seja importante e não faça parte integral da sua fé. Você tem que ouvir a palavra de Deus lida na igreja, na congregação, estar junto. Mas o que Paulo quer aqui é algo mais que isso. O que Deus quer aqui de nós é mais que isso. Ele quer comunhão 24 horas com Ele. A gente tem que entender que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, seja esse homem, seja essa mulher. A gente tem que entender que a mudança deve ocorrer. A gente tem que entender que a próxima vez que eu estiver na rua, a próxima vez que eu estiver em algum lugar, a próxima vez que eu tiver tempo livre, eu não vou estar me concentrando nas coisas desse mundo. Eu não vou estar gastando meu tempo simplesmente com 100 horas de lazer, 8 horas conectados na internet, o dia todo conectado. Eu tenho que estar conectado com Deus. Eu tenho que ter tempo com Deus. Eu tenho que ter dedicação a Deus. Mas Paulo ele continua nos ensinar. No verso 2, esse chamado ele continua. Nós somos chamados a uma vida de não conformação. Não se conformar a este século. E não vos conformeis com esse século, no verso 2. Meus irmãos, eu não sei quantos sabem, mas eu trabalho com doces, trabalho com chocolate, com trufas, brownies, coração recheado, ovo recheado. E eu quero que os irmãos imaginem uma forma de doce. A gente, para fazer um ovo de Páscoa, a gente pega, derrete chocolate em banho-maria, no fogão, né, no caso. A gente derrete chocolate, pega, coloca na forma de silicone, e aí o chocolate derretido cai. A gente coloca a forma que a gente quer em cima de ovo. A gente coloca, vira e joga na geladeira. 20 minutos a gente tem o formato que a gente queria, do jeito que a gente queria, e tá prontinho pra gente comer ou pra gente vender. E às vezes eu como muitos dos meus produtos. Mas enfim, nos nossos tempos a gente vê diversas formas, diversos moldes que formam homens e mulheres. Atualmente a gente está lidando com um molde e uma forma muito forte no sentido político. A gente também vê gente se formando e se moldando a partir do sucesso, a partir do trabalho, através do medo, através de sonhos. Alguns, meus irmãos, infelizmente, tentam se formar à imagem de Lula e de Bolsonaro. Outros, eles se derretem, tentam fazer de tudo para ser conhecido por todos e por todos. E ainda alguns, infelizmente, que vivem tendo suas vidas moldadas pelo medo. Como vemos as pessoas que são paralisadas por conta do Covid. A gente vê que o medo prudente é bom, que nos faz agir prudentemente é bom. Mas aquele medo que nos paralisa e que nos tranca, esse não vem de Deus. Esse deve ser combatido. E a gente não pode deixar a nossa vida ser moldada por isso. A internet todos os dias grita: venham, venham. Nós temos um molde perfeito para você, nós temos tudo que te agrada, aquilo que você vai viver. Eu tenho um objetivo de vida para te oferecer. Mas um homem que foi usado por Deus, ele responde: se aquilo pelo qual vivemos não for eterno, é eternamente inútil. Nosso objetivo de vida, valores, não pode ser algo que o tempo levará. A Bíblia diz que trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Não há por que a gente começar a se conformar pelo que a gente vê. Nossos objetivos, nossos valores, o nosso tom deve ser eterno. Ao invés dos irmãos, da minha vida, da vida dos irmãos se conformarem a moldes falidos, a empreendimentos que vão passar, que vão cair junto com o céu e com a terra, a gente tem que se conformar a algo relacionado à eternidade. E, novamente, isso não vai cair da noite para o dia. Isso não vai ser natural em nós. Nós devemos substituir aquilo que entra em nossa mente. Passar mais tempo com a Escritura, passar mais tempo com a Bíblia, passar mais tempo olhando e vendo até onde avançamos e vendo o quanto precisamos avançar ainda. É necessário que a gente chegue no final do dia, pegue um papel, se necessário for, mas é necessário que façamos uma lista mental ou escrita do que a gente já melhorou e do que a gente ainda precisa melhorar, do que a gente já abandonou e do que a gente ainda precisa abandonar. Sem objetivos, sem olhar para a eternidade, sem esse senso de quero mudança, nada vai mudar para nós. A Bíblia diz que todos esses empreendimentos que se conformam a este tempo é vaidade, é como correr atrás do vento. O Espírito Santo, meus irmãos, é maravilhoso. A terceira pessoa da Trindade tem guiado toda a igreja na história. E aqui ele não nos deixa sem objetivo. Ele continua no verso 2, e nós vamos continuar com ele, para uma vida de transformação. Transformação ao invés de conformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vida mudando cada vez mais em direção a algo perfeito. A renovação da mente, meus irmãos, vai ser o combustível para a sua transformação. Não pode existir estagnação no cristão. Você não pode achar que eu nasci assim e vou morrer assim. Todos os dias é necessário que tenhamos momentos com Deus, que sejamos renovados pelo Espírito. Não existe isso de parar, não existe isso de estagnar. Nós não somos carros estacionados, nós somos carros em movimento para a eternidade. Nós estamos em peregrinação e nessa peregrinação vai existindo mudança em nós. O tempo vai passando por nós e a gente tem que mudar, assim como o tempo vai passar. Transformação constante, mudança. Isso não é, quero deixar bem claro isso, não é opcional, é um chamado. Não tem como você negociar isso, mas é isso que você vai conseguir quando buscar a presença de Deus. A gente às vezes lê posts no Instagram, no Facebook, ou a gente assiste um jornal de 1 hora, ficamos lendo posts 30 minutos, ficamos, enfim, fazendo tantas coisas, mas às vezes a gente não passa 15 minutos com a palavra, a gente não passa 15 minutos orando, a gente não vai na Bíblia com sede do Espírito Santo, a gente não entende o que a Bíblia diz. Muitas vezes, não porque a Bíblia é complicada, mas é porque nós não nos esforçamos. Nós não desejamos essa transformação. Nós não renovamos a nossa mente. E se não renovamos a nossa mente, tudo continua igual. Tudo continua igual. O Espírito operou em nós e tem nos dado as ferramentas, tem nos dado tudo que é necessário para a vida e piedade, sendo que a gente não usa. Isso é um absurdo. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 3,18, o que Deus quer de nós e o que Deus quer fazer em nossa vida. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformação de glória em glória. Transformação de mente, transformação de vida. Hábitos que antes a gente tinha, a gente abandona. E novos valores. Eu tenho que ser uma pessoa nova todos os dias. Eu não devo simplesmente me conformar a uma sociedade que acha que roubar é normal, a uma sociedade que acha que ficar quieto diante de tanto escândalo político é normal, a uma sociedade que acha que não julgar é normal, que é um ato de desamor. Meus irmãos, não devemos nos conformar a isso, antes devemos nos transformar, ser transformados pelos valores do reino, falar a verdade em amor, confrontar em amor e buscar o Senhor Deus. Eu quero dizer que o Rio da Palavra tem novas coisas para você.
O Espírito Santo, ele quer renovar a sua vida, quer renovar o seu ministério, quer te usar na igreja dele. Mas para isso, meu irmão, você tem que voltar a caminhar. Muitas vezes a gente para de caminhar por determinadas decepções, por determinadas dificuldades. Às vezes o problema não é com a igreja, às vezes o problema é com o trabalho, às vezes é algum tipo de problema, algo que tenta nos impedir de caminhar. Mas nesse momento, Deus nos chama a abandonar isso. Como a gente um dia abandonou a nossa casa e saiu em direção a uma vida com Deus, seguiu a Jesus, como os apóstolos fizeram, a gente é chamado agora a abandonar isso que pelo caminho a gente pegou. Isso que temos trazido no coração, amargurado, doído, sofrido, esses traumas, essas mágoas, tudo isso não vem de Deus. Tudo isso não vai nos gerar edificação. Nada disso vai nos transformar. Só vai causar estagnação. Concluo perguntando o que perguntei no início. Nos agradar e viver uma vida relacionada e totalmente em nossos prazeres, ou a gente tem que viver sob a pressão e agradar aos outros? Esses caminhos vão ser oferecidos para você todos os dias, de segunda a domingo. Qual deles você deve escolher? A resposta que Deus nos dá é nenhum dos dois. Você deve escolher agradar a Deus. Às vezes a gente não enxerga, mas tem uma letra C para a gente escolher. E essa é a nossa letra C. Esse é o nosso caminho alternativo. Um caminho que vem do alto. Somente uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se conformando com os moldes desse mundo e se transformando a partir de uma nova mente, é que a gente vai poder experimentar algo que todo crente anseia: a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Meus irmãos, só quem já viveu no centro da vontade de Deus, só quem já viveu isso, sabe qual é a satisfação que há no coração do crente. O que Deus opera em nós é um sentimento de alegria, de quietude, de paz enorme, porque a nossa satisfação reside em obedecer ao nosso Pai. A Bíblia diz, Jesus, o Senhor, relata, na verdade, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Deus, ele quer que você experimente disso. Deus, ele quer que você experimente de uma das melhores dádivas da vida cristã. Mas ele não quer isso em alguns momentos da sua vida. Ele não quer que você seja um cristão de altos e baixos. As circunstâncias vão mudar. Uma hora as circunstâncias vão ser mais favoráveis, outra hora menos favoráveis. Mas não é isso que dita o tom da sua vida, não é isso que dita a sua postura diante de Deus. Ele quer que você viva uma constante. Ele quer que você viva uma constante crescente em direção a Ele, até encontrá-lo no céu. Agradar a Deus nem sempre vai te agradar, nem sempre vai me agradar, nem sempre vai agradar os homens, nem sempre vai agradar a nossa família. Mas é o melhor caminho a seguir. É um caminho de real satisfação. É um caminho que foi proporcionado pelo próprio Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que haja mais consagração em você, para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus. Em nome de Jesus, que o seu objetivo de vida seja esse, que você remodele a sua vida para isso. Não que você largue o seu emprego, a sua família, não. Largue aquilo que Deus te pede para largar e abrace aquilo que Deus te pede para abraçar. E viva uma vida que o agrada. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, lhe pedimos nesse momento que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Aplique a sua palavra ao coração da igreja. Que em nome de Jesus consigamos mudar, consigamos ter a nossa mente renovada pelo Espírito e agir de acordo com isso. Em nome de Jesus, que em nosso coração, em nossa mente, venhamos sempre nos lembrar da tua grande misericórdia e do teu eterno amor. Em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Uma ótima semana que se inicia para todos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores
nos